17. No dia seguinte, Virginia foi à redação do Diário de Notícias reunir-se com Edward Norman para tomar as providências na parte que lhe cabia dentro da nova conguração do jornal. Henry Maxwell estava presente e os três concordaram que Jesus, na condição de editor de um jornal, faria todas as coisas baseado nos mesmos princípios gerais que regeram sua conduta como Salvador do mundo. Procurei escrever aqui, de forma bem concreta, algumas coisas que aparentemente Jesus faria, disse Edward Norman, e pegou para ler um papel que estava sobre a mesa, gesto que fez Maxwell se lembrar de novo de seus esforços por escrever suas ideias sobre a mesma pergunta e também do que Milton Wright era em sua empresa. O título que dei a este documento é O que faria Jesus se ele fosse Edward Norman, editor de um jornal de circulação diária em Raymond? 1. Jamais permitiria em seu jornal uma frase ou fotógra que pudesse ser classificada como moralmente condenável, grosseira ou impura. 2. Provavelmente conduziria a seção política do jornal de um ponto de vista marcado por um patriotismo suprapartidário, sempre olhando para todas as questões políticas sob a perspectiva da relação que elas guardam com o reino de Deus, defendendo ideias que se traduzam no bem-estar do povo, sempre com base em perguntas como: isto está correto? E nunca: o que é melhor para este ou aquele partido? Em outras palavras, ele trataria todas as questões políticas da mesma forma que trataria os outros assuntos, ou seja, da perspectiva da promoção do reino de Deus sobre a terra. Edward Norman tirou os olhos do texto por um momento. Vocês sabem que esta é a minha opinião sobre o que Jesus provavelmente faria com as matérias políticas de um jornal. Não estou julgando outros editores que podem ter uma opinião diferente sobre as prováveis ações de Jesus. Estou apenas tentando responder de forma honesta à pergunta: o que faria Jesus no lugar de Edward Norman? E a resposta que encontrei foi a que acabei de ler. 3. O alvo e a nalidade de um jornal dirigido por Jesus seria fazer a vontade de Deus, ou seja, seu principal objetivo em tocar um jornal não seria obter lucro nem prestígio político. Seu alvo seria dirigir o jornal de modo que ficasse claro para todos os assinantes que ele estava tentando buscar primeiro o reino de Deus por meio daquele veículo de comunicação. Esse propósito seria tão inquestionável e distinto quanto o propósito de um pastor, de um missionário ou de qualquer mártir movido pelo altruísmo na obra cristã em qualquer lugar. 4. Os anúncios publicitários questionáveis seriam proibidos. 5. O relacionamento de Jesus com os funcionários do jornal teria um caráter de grande afeto. Pelo tanto que avancei, disse Norman, tirando novamente os olhos do texto. Sou da opinião de que Jesus empregaria alguma forma de cooperação que pudesse representar a ideia de interesses mútuos numa empresa, em que todos avançassem juntos na direção do mesmo alvo. Estou desenvolvendo um plano para que isso se torne realidade e tenho grandes esperanças de obter pleno êxito. De qualquer forma, uma vez que se introduza o elemento do amor pessoal num negócio como esse, subtraindo-se o princípio egoísta de fazer as coisas visando o lucro pessoal ou da empresa, não posso deixar de esperar outra coisa que não seja o interesse pessoal afetuoso entre editores, repórteres, impressores e todos os que contribuem para essa vida do jornal. Tal interesse seria expresso não apenas em simpatia e amor pessoal, mas também na distribuição dos lucros realizados pela empresa. 6. Na qualidade de editor de um jornal nos dias de hoje, Jesus abriria muito espaço para notícias sobre a obra cristã no mundo.
Dedicaria uma página aos fatos ligados aos movimentos sociais, aos problemas sociológicos, às obras sociais da Igreja e a atividades semelhantes. 7. Faria tudo o que estivesse ao alcance de seu jornal para combater as bebidas alcoólicas como inimigas da raça humana e elemento desnecessário de nossa civilização. Isso seria feito sem que se preocupasse com a opinião pública sobre o assunto e, claro, sem se preocupar com o efeito que tal postura viesse a produzir sobre sua lista de assinantes. 8. Jesus não publicaria edições dominicais do jornal. 9. Publicaria notícias que as pessoas efetivamente precisassem conhecer. Entre as coisas que elas não precisam saber e que não seriam publicadas, estariam as matérias sobre as violentas lutas de boxe, longos relatos de crimes, escândalos familiares ou quaisquer outros eventos que de alguma forma estivessem em conito com o primeiro ponto mencionado neste esboço. 10. Se Jesus tivesse o montante de dinheiro que temos para aplicar no jornal, provavelmente tomaria providências para que cristãos consagrados contribuíssem com textos. Esse será o meu objetivo, como poderei confirmar dentro de poucos dias. 11. Quaisquer que sejam os detalhes que surjam para a execução deste plano, o princípio norteador das ações será sempre a promoção do reino de Deus no mundo. Este princípio geral, amplo, necessariamente, daria forma a todo o detalhe. Edward Norman terminou a leitura do plano. Estava extremamente absorto em seus pensamentos. O que lhes mostrei aqui foi um simples esboço. Tenho dezenas de ideias para fortalecer o jornal, mas ainda não reti bem sobre elas. Por enquanto, são sugestões. Conversei sobre elas com outros colegas editores. Alguns disseram que o máximo que conseguirei será algo fraco e despretensioso como uma revista de escola dominical. Se eu conseguir algo com a qualidade de uma escola dominical, estará bom demais. Por que será que as pessoas, quando querem falar de algo particularmente fraco, sempre usam como exemplo a escola dominical? Elas deveriam saber que se trata de uma das inuências mais fortes e poderosas na sociedade deste país, disse. Mas o jornal não será necessariamente fraco por ser bom. As coisas boas são mais poderosas que as ruins. O que mais me importa é basicamente a questão do apoio dos cristãos de Raymond. Há mais de 20.000 membros de igrejas nesta cidade. Se metade deles der seu apoio ao diário, sua vida estará garantida. Maxwell, o que o senhor acha sobre a viabilidade de um apoio desses? Não tenho dados suficientes para responder-lhe de modo adequado. Acredito no jornal de todo o coração. Se ele sobreviver por um ano, como a senhorita Virginia observou, não se pode prever o que poderá fazer. O ideal será publicar um jornal que se aproxime ao máximo daquilo que pensamos que Jesus faria, incluindo elementos que representem a força, a inteligência e os sentimentos cristãos, sem deixar de defender a liberdade que temos contra a intolerância, o fanatismo, contra pensamentos obtusos e tudo o que for contrário ao Espírito de Jesus. Um jornal como esse precisará do melhor que as ações e pensamentos humanos forem capazes de produzir. As mentes mais brilhantes do mundo deveriam dedicar ao máximo sua competência para a publicação de um jornal de bases cristãs. Sim, respondeu Norman com humildade. Cometerei muitos erros, não tenho dúvidas disso. Preciso de uma boa dose de sabedoria, mas quero fazer o que Jesus faria. O que ele faria? É o que tenho me perguntado e continuarei a perguntar, pautando-me pelas respostas. Acho que estamos começando a compreender, disse Virginia, o significado deste mandamento. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Estou certa de que não saberei a fundo o que ele faria se não conhecê-lo melhor. Essa é uma grande verdade, disse Maxwell. Estou começando a entender que não posso interpretar qual seja a provável ação de Jesus se antes não conhecer melhor o seu espírito. A grande questão de toda a vida humana se resume na pergunta: o que faria Jesus? Se, ao lançarmos essa pergunta, tentarmos responder a partir de um maior conhecimento do próprio Jesus. Antes de imitá-lo, precisamos conhecê-lo. Depois de tudo acertado entre Virginia e Edward Norman, ele recebeu a posse de $500.000 a serem usados para a publicação de um jornal cristão de circulação diária. Assim que Virginia e Maxwell saíram, Norman fechou a porta e, sozinho na presença de Deus, como se fosse uma criança, pediu a ajuda de seu Pai Todo-Poderoso. De joelhos ao lado de sua mesa, ele orou na certeza da promessa: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Com certeza sua oração seria atendida, e o reino seria promovido por meio desse instrumento do poder de Deus, a poderosa imprensa, que tanto havia se degradado pela avareza e ambição humanas. 2 meses se passaram. Foram cheios de atividades e resultados na cidade de Raymond, principalmente na primeira igreja. Apesar do calor do verão que se aproximava, a reunião que os discípulos faziam após o culto continuou com entusiasmo e poder. Gray concluíra seu trabalho no retângulo, e um observador de fora que passasse pelo lugar poderia não notar diferença nas condições vigentes, embora houvessem ocorrido mudanças reais na vida de centenas de pessoas. Mas os bares, antros de jogatina e locais de prostituição continuavam exercendo sua péssima influência sobre a vida de novas vítimas, em lugar das que haviam sido resgatadas pelo trabalho do evangelista. E o diabo arregimentava suas tropas com muita rapidez. Henry Maxwell não saiu de férias em viagem ao exterior. Em vez disso, pegou o dinheiro que havia economizado para fazer a viagem e, discretamente, tomou providências para que uma família do retângulo saísse de férias no verão. Tratava-se de uma família que nunca tinha saído do sórdido bairro de Cortiços. O pastor da primeira igreja nunca esqueceria a semana que passou com a família fazendo os preparativos para a viagem. Dirigiu-se ao retângulo num dia quente em que se começava a sentir o terrível calor nos cortiços e ajudou a família, levando-a até a estação de trem e seguindo depois com ela a um bonito lugar no litoral, na casa alugada de uma mulher cristã. Pela primeira vez em muitos anos, os inquilinos da cidade, encantados, respiravam o ar marinho e sentiam soprar sobre eles a brisa perfumada de uma nova oportunidade para uma vida melhor. Estavam ali a mãe com um bebê doente e mais 3 crianças, uma delas com deficiência para andar. Desempregado, o pai estivera várias vezes à beira do suicídio, como mais tarde confessou a Maxwell. Passara a viagem toda com o bebê no colo, e quando Maxwell os deixou para voltar a Raymond, apertou-lhe a mão e, apesar de tentar, não conseguiu conter as lágrimas, o que deixou o pastor muito comovido. A mãe, uma mulher abatida e esgotada, que havia perdido 3 filhos 1 ano antes por causa de um surto de febre no retângulo, sentou-se junto à janela do vagão durante todo o trajeto e ficou ali bebendo das delícias do céu, do mar e dos campos. Tudo aquilo lhe parecia um milagre. Maxwell, de volta a Raymond no M daquela semana, sentindo mais ainda o calor escaldante depois de ter provado um pouco da brisa do oceano, agradeceu a Deus a alegria que havia testemunhado. Agora olhava com humildade para o discipulado, depois de conhecer, praticamente pela primeira vez na vida, esse tipo especial de sacrifício.
Ele nunca havia se privado da habitual viagem de verão quando fugia do calor de Raymond, mesmo que não estivesse precisando de muito descanso. O fato é que, disse ele respondendo a várias perguntas na igreja, este ano não estou sentindo necessidade de tirar férias. Sinto-me muito bem e prero aqui. Foi com um sentimento de alívio que ele conseguiu ocultar de todos, menos da esposa, o que tinha feito pela outra família. Maxwell sentia que era necessário fazer alguma coisa daquele tipo, sem aparecer e sem receber aprovação de terceiros. O verão chegou para valer, e Maxwell crescia no conhecimento de seu Senhor. A primeira igreja continuava sob o controle do poder do Espírito. Maxwell estava maravilhado com isso. Ele bem sabia que desde o início, somente o Espírito Santo é que tinha evitado que a igreja se dividisse diante do grande teste a que fora submetida na questão do discipulado. Ainda havia muitos membros que não haviam assumido o compromisso e consideravam todo o movimento à semelhança da mãe de Rachel, ou seja, como uma interpretação fanática do dever cristão. Essas pessoas esperavam que as condições voltassem ao normal. Enquanto isso, todos os discípulos estavam debaixo da inuência do Espírito, e naquele verão, o pastor continuou exercendo seu ministério com grande alegria, mantendo as reuniões com os ferroviários, conforme prometera a Alexander Powers, e crescendo diariamente no conhecimento do Senhor. No início de uma tarde de agosto, depois de um dia mais fresco que seguiu a um longo período de calor, Jasper Chase caminhou até sua janela do apartamento na avenida e olhou para fora. Sobre a mesa estava uma pilha de manuscritos. Depois da noite em que se declarara a Rachel Winslow, nunca mais a tinha visto. Sua natureza de grande sensibilidade, que chegava a ponto de extrema irritação quando seus planos eram frustrados, serviu para colocá-lo num tipo de isolamento que se intensificou por causa de seus hábitos de escritor. Ele estivera escrevendo durante todo o período de calor. O livro estava quase pronto. Concentrara-se em escrevê-lo com uma força de vontade tão grande que agora ela ameaçava desaparecer e deixá-lo incapaz de continuar. Ele não se esquecera do compromisso que havia assumido ao lado de outros irmãos e irmãs da primeira igreja. Era algo que sempre estava em seu campo de visão enquanto escrevia, e desde que Rachel o rejeitara, ele perguntara centenas de vezes: Jesus faria isso? Escreveria esta história? Era um romance popular escrito num estilo que prometia sucesso garantido. Seu único propósito era servir de lazer para os leitores. Seu conteúdo moral não era ruim, mas também não era uma armação do cristianismo. Jasper Chase sabia que uma história assim teria venda certa. Tinha consciência de que a sociedade queria e admirava textos como aquele. O que faria Jesus? Ele achava que Jesus nunca iria escrever um livro daqueles. A pergunta o incomodava nas horas mais inoportunas, e isso o estava deixando irritado. Um escritor adotar o padrão de Jesus era idealismo demais. É claro que Cristo usaria sua competência para produzir alguma coisa útil ou com propósito. Por que ele, Jasper Chase, estava escrevendo aquele romance? Porque praticamente todo autor escreve para ganhar dinheiro e fama. Ele não escondia de si mesmo que estava escrevendo o novo livro com esse objetivo. Como não era pobre, não enfrentava a tentação de escrever por dinheiro, mas era movido por seu desejo de fama. Precisava escrever aquele tipo de texto. Mas o que faria Jesus? Era uma pergunta que o incomodava mais que a rejeição de Rachel. Iria ele descumprir sua promessa? Afinal de contas, a promessa é tão importante assim? Perguntava. Enquanto olhava pela janela, Rolling Page saiu do clube do outro lado da rua. Jasper observou que sua aparência era elegante e nobre.
Então, voltou para sua escrivaninha e mexeu em alguns papéis ali. Ato contínuo, voltou para a janela. Rowling estava agora um quarteirão à frente, mas Rachel Winslow o acompanhava. Rowling devia tê-la encontrado quando ela voltava da casa de Virginia naquela tarde. Jasper ficou olhando para os dois até que desapareceram no meio da multidão. Então, voltou à sua mesa e começou a escrever. Ao terminar a última página do último capítulo do livro, já estava praticamente escuro. O que faria Jesus? Ele finalmente havia respondido à pergunta, negando seu Senhor. Seu quarto escurecera mais ainda. Ele havia deliberado sobre seu destino, impelido por sua decepção e pelo amor perdido. Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus.